Olá para todos, meu nome é Belúcio, eu faço parte do Grande Oriente Divino Adonai de Brasil Godab com muita honra. O zap para contato é o 21 999 843276. Nosso canal no YouTube, Prosa Maçônica com a Godab. Por favor, deixar seu like, compartilhar os vídeos, se possível, assinar o canal. Desde já, o Oriente agradece. Bom, vamos à nossa Prosa Maçônica com a Godab de hoje, tá? Vamos dar continuidade à Maçonaria Universal e Godab. Vamos falar hoje sobre mestre maçom e pedra bruta. Vamos falar sobre esse assunto. Bom, o candidato, quando ele ingressa na maçonaria, ele toma consciência de que ele deve lapidar a sua pedra bruta. Por quê? Porque ele vem com vários vícios, né? E a maçonaria instrumentaliza a maneira pela qual ele deve lapidar esses vícios, né? E sobrepor esses vícios às virtudes. Pressupõe-se que ele, desbastando essa pedra bruta sob a orientação, sob a luz do grande, sob a sabedoria do grande arquiteto do universo, isso está na nossa oração maçônica, né? Ele, galgando a escada de Jacó, ele vai atingir o grau de mestre, que é o terceiro grau, né? Livre desses vícios, ou pelo menos ele continua desbastando e melhorando cada vez mais, colocando as virtudes sobre os vícios. Porém, e eu não vou mentir aqui, muitas das vezes, aquele irmão que chega ao grau de mestre não deveria ter chegado. Por quê? Com todas as vênias possíveis, com todas as desculpas possíveis. Porque ele continua enraizado no seu coração, no seu íntimo, no seu âmago, aqueles vícios que ele não deveria ter mais, ou pelo menos deveria ter melhorado em excelência, né? Sobrepondo a tais vícios, repito, as virtudes, né? Então, se ele continua com esses vícios e pressupõe-se que o mestre maçom ele tem a pedra lapidada, né? E não bruta, né? Se ele continua com esses vícios, ele continua com a pedra bruta dentro no seu coração. Então, ele efetivamente, ele não deveria usar o avental de mestre. Sob o rigor da lei maçônica, deveria ser assim, tá? Ele não poderia usar o avental de mestre, porque ele para ser um bom mestre, ele precisa ser um excelente aprendiz, e para isso ele precisa lapidar a pedra bruta, né? Quando a gente vê mestre fazendo fofoquinha, fazendo intriguinha, fazendo conspiração dentro de um Oriente, subentende-se que ele continua com aqueles vícios dele, né, enraizados nele. Porque o mestre ele deve procurar, sim, a integração dos irmãos e não a desagregação dos irmãos. Ele deve procurar lá cada vez mais, né, buscar um consenso entre os irmãos, né, e, de forma uníssona, trabalhar em comum para o benefício da humanidade, para o benefício do Oriente, para o benefício da loja. Então esse é o objetivo. Quando você atinge o patamar de mestre maçom, né, você atinge o grau 3, subentende que você está livre dos vícios. E ainda que não esteja, livre dos vícios, que esteja trabalhando e seja um homem melhor, né, do que aquele que entrou no início da sua caminhada maçônica. Então, para honrar o seu avental, para você ser um bom mestre, você precisa ter lapidado os seus vícios. É lógico que não somos anjos, repito, somos homens, temos defeitos, mas nós precisamos, quando chegamos ao patamar de mestre maçom, termos efetivamente lapidado bem a nossa pedra bruta, né, transformando efetivamente numa pedra polida, né?
Mas daí surge o princípio da tolerância na maçonaria. Nós devemos ter tolerância com aquele irmão que ainda continua, apesar de usar o avental de mestre, continua como se fosse um aprendiz. E digo mais, muitas das vezes tem muito aprendiz que ingressa na maçonaria e que nessa questão de lapidar a pedra está muito melhor do que muitos mestres. Tá? Bom, era o que continha. Quero agradecer a todos por essa breve live, né? Essa breve conversa com a Godab, lembrando sempre que o grande arquiteto do universo jamais permitirá que a humanidade seja escravizada. Tudo para ti, Senhor, nada para nós. Até a nossa próxima conversa com a Godab.